Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Literatos Capital. Hoje vamos analisar mais uma obra aqui no nosso podcast do Vale a Pena Ler, do filósofo coreano Byung-Chul Han. Bom, pessoal, sobre a edição desse livro, eu estou usando a edição de 2017, da editora Vozes, de lá de Petrópolis. Então, as referências que eu falar sobre páginas e as citações vão estar de acordo com essa edição de 2017. O Byung-Chul Han, ele nasceu na Coreia, mas ele se fixou na Alemanha. Então ele estudou filosofia na Universidade de Freiburg e literatura alemã e teologia na Universidade de Munique. Depois disso ele concluiu o doutorado e passou então a atuar como professor de filosofia e estudos culturais na Universidade de Berlim. Interessante a gente ressaltar que esse livro ele é um pocket, ele é bem fácil de você concluir a leitura em pouco tempo e vai trazer temas muito relevantes para a nossa sociedade atual. Ele vai falar bastante sobre a ideia de que os modos com os quais as sociedades consomem as plataformas digitais, como elas são capazes de moldar os comportamentos das pessoas e como elas podem também interferir no processo de sociabilidade dessas pessoas. No decorrer do livro também vai ser possível a gente prestar atenção num aspecto muito importante que ele destaca, que é o vazio existencial da sociedade contemporânea. Então, como a sociedade vive esse vazio existencial, ela se torna refém desses fluxos virtuais, esses fluxos da internet, para que elas consigam, de certo modo, se completarem ali com as redes, com essa vida online mesmo. Essa obra está dividida em 9 microcapítulos, denominados Sociedade Positiva, Sociedade da Exposição, Sociedade da Evidência, Sociedade Pornográfica, Sociedade da Aceleração, Sociedade da Intimidade, Sociedade da Informação, Sociedade do Descobrimento e, finalmente, Sociedade do Controle. Percebe-se nessa obra do Byung-Chul Han que ele vai dialogar bastante com alguns temas que já tinham sido trazidos à tona por Walter Benjamin, também pelo George Agamben. Então é bem interessante ter essa noção de que ele vai buscar também temas que já foram anteriormente explorados por esses grandes autores. Já que no primeiro capítulo, a Sociedade Positiva, o Byung-Chul Han ele nos explica sobre o que seria essa sociedade positiva. Para ele, as redes se tornaram as relações sociais muito homogêneas, onde não vai existir um espaço ali para as contranarrativas. Ele critica a narrativa do igual, ou seja, ele nos mostra que a sociedade da transparência encontrou um território fértil para vigiar seus habitantes a partir de uma constante vigilância por meio das redes às quais todos nós estamos suscetíveis hoje, utilizamos. Então aqui na página 9, ele vai dizer o seguinte: nos dias atuais, não há mote que domine mais o discurso público do que o tema da transparência. Ele é evocado enfaticamente e conjugado, sobretudo, com o tema da liberdade de informação. A exigência de transparência, presente por todo lado, intensifica-se de tal modo que se torna um fetiche e um tema totalizante, remontando a uma mudança de paradigma que não se limita ao âmbito da política e da sociedade. Assim, a sociedade da negatividade dá espaço a uma sociedade na qual vai se desconstruindo cada vez mais a negatividade em favor da positividade. Portanto, a sociedade da transparência vai se tornando uma sociedade positiva. Mais à frente, ele vai falar um pouquinho sobre a questão do dinheiro. Ele diz o seguinte na página 10: as coisas tornam-se transparentes quando depõem sua singularidade e se expressam unicamente no preço. O dinheiro, que iguala tudo com tudo, desfaz qualquer incomensurabilidade, qualquer singularidade das coisas. Portanto, a sociedade da transparência é um abismo infernal do igual. Seguindo aqui, ele vai falar um pouco sobre as reais intenções desses portais de transparência, dessa liberdade de informação. Então ele diz o seguinte: quem relaciona a transparência apenas com corrupção e a liberdade de informação desconhece seu real alcance. Ela é uma
coação sistêmica que abarca todos os processos sociais, submetendo-os a uma modificação profunda. Hoje, o sistema social submete todos os seus processos a uma coação por transparência para operacionalizar e acelerar esses processos. Aí ele vai seguir aqui já na página 16, dizendo o seguinte: está comprovado que uma maior quantidade de informação não leva necessariamente à tomada de decisões mais acertadas. A intuição, por exemplo, transcende as informações disponíveis e segue sua própria lógica. Hoje, por causa da onda crescente e até massificante de informações, está se escolhendo cada vez mais a capacidade superior de juízo. Muitas vezes, um minus de informação ocasiona um plus, mas não é raro que a negatividade do abandonar e do esquecer tenha um efeito produtivo. A sociedade da transparência não tolera lapsos de informação, nem lapsos visuais, mas o pensamento e a inspiração necessitam de um vazio. Seguindo aqui na página 23, falando um pouco sobre a política, ele diz o seguinte: a política dá lugar à violência das necessidades sociais, que deixa intocados os quadros das relações socioeconômicas já existentes, aferrando-se nesse propósito. Enquanto antipartido, o Partido dos Piratas não está em condições de articular uma vontade política e produzir novas coordenadas sociais. A coerção por transparência estabiliza o sistema existente de maneira bastante efetiva. Em si, a transparência é positiva. Dentro dela, não se encontra qualquer negatividade que pudesse colocar em questão o sistema político-econômico vigente. Ela está cega em relação ao lado exterior do sistema. Simplesmente confirma e otimiza o que já existe. Por isso, a sociedade da transparência caminha de mãos dadas com a pós-política. Totalmente transparente só pode ser o espaço despolitizado. A política sem referência desanda em referendo. E aí, pessoal, aqui finalizando já esse primeiro capítulo, na página 25, ele vai falar um pouco dessa hiperinformação, desse bombardeio de informação e de comunicação que as redes nos proporcionam. Ele vai dizer o seguinte: a hiperinformação e a hipercomunicação gera precisamente a falta de verdade. Sim, a falta de ser. Mais informação e mais comunicação não afastam a fundamental falta de precisão do todo. Pelo contrário, intensifica mais ainda. Seguindo aqui então para o segundo microcapítulo, Sociedade da Exposição, ele já vai citar o Walter Benjamin, como eu disse para vocês anteriormente. Ele diz o seguinte: segundo Walter Benjamin, para as coisas que estão a serviço do culto, é mais importante que existam do que sejam vistas. Seu valor cultural deve-se à sua existência e não à sua exposição. A prática de colocá-las reclusas em espaço inacessível, limitando o acesso a elas, eleva o seu valor cultural. Há imagens que permanecem cobertas a maior parte do ano. A negatividade do apartar, secretos, delimitação, reclusão é constitutiva para o valor cultural. Na sociedade positiva, na qual as coisas agora transformadas em mercadorias têm de ser expostas para ser, seu valor cultural desaparece em favor de seu valor expositivo. Durante o percurso dessa obra, pessoal, fica bem evidente a influência que Walter Benjamin tem nesses escritos do Byung-Chul Han, uma vez também que o Walter Benjamin foi ali um dos pilares da escola de Frankfurt, onde o nosso filósofo coreano se formou. E o Benjamin, ele falava bastante sobre a arte, né? Ele falava sobre, no livro dele, a obra de arte na época da reprodutibilidade técnica, ele vai defender uma visão materialista, né? Que para ele, toda a produção artística era circundada por uma certa aura, né, a aura ali da obra de arte, que revelava a sua singularidade. Então, a partir do momento que a cultura começou a ficar massificada, né, a gente pode dar aí como exemplo o cinema, por exemplo, implicou nessa reprodutibilidade técnica da arte, né? Então essa aura ela foi se diluindo nas cópias produzidas, né? Então foi se destruindo essa qualidade de objeto único e individual da qual a obra de arte se revestia ali. Então aqui já na página 34, o Byung-Chul Han vai dizer o seguinte:
O valor expositivo depende sobretudo da bela aparência. Assim, a coação por exposição gera uma coação por beleza e por fitness. A operação beleza tem como objetivo maximizar o valor expositivo. Nesse sentido, os paradigmas atuais não transmitem qualquer valor interior, mas medidas exteriores às quais se procura corresponder, mesmo que às vezes seja necessário lançar mão de recursos violentos. O imperativo expositivo leva a uma absolutização do visível e do exterior. O invisível não existe, pois não possui valor expositivo algum, não chama a atenção. E seguindo aqui já na página 36, pessoal, ele vai dizer o seguinte: na sociedade da transparência, toda e qualquer distância se mostra como negatividade, devendo ser eliminada, pois impõe um empecilho ao aceleramento do circuito da comunicação e do capital. Por isso, a partir de sua lógica interna, a sociedade da transparência elimina toda e qualquer forma de distância. A transparência é, em última instância, a total promiscuidade do olhar com aquilo que ele vê, a saber, a prostituição. Ela se expõe às irradiações permanentes das coisas e das imagens. Interessante pensarmos sobre essa passagem, uma vez que a gente vive nessa era digital das redes sociais, Instagram, Twitter, e as pessoas vão distribuindo seus likes ali indiscriminadamente. Às vezes não existe um momento de reflexão para as pessoas realmente dizerem se elas gostam daquilo ou não. Então ele vai deixar isso bem evidente nessa passagem aqui da obra. Finalizando aqui o capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: a percepção tátil é o fim da distância estética do olhar. Sim, o fim do olhar. Por isso, a falta de distância não é a proximidade. Ao contrário, ela a aniquila. A proximidade é rica de espaço, enquanto que a falta de distância a aniquila. A proximidade está inscrita uma longura, sendo ampla e vasta. É por isso que Heidegger fala de uma proximidade pura que sustenta a longura. Mas a dor da proximidade da distância é uma negatividade que pretendem eliminar. A transparência distancia tudo num afastamento uniforme, que não é distante nem próximo. Bom, pessoal, aqui na página 39, iniciando o capítulo Sociedade da Evidência, ele vai dizer o seguinte: a sociedade da transparência é inimiga do prazer. Dentro da economia do prazer humano, prazer e transparência não conseguem conviver. A transparência é estranha à economia libidinosa, pois é precisamente a negatividade do mistério, do véu e da ocultação que aguilhou o desejo e intensifica o prazer. Mas o sedutor joga com máscaras, ilusões e formas de aparência, e a coação da transparência aniquila espaços de jogos do prazer. A evidência não admite sedutor, mas apenas procedimentos. E aí, pessoal, aqui no decorrer desse capítulo, ele vai dizer que a transparência ela vai retirando das coisas todos os seus atrativos, proibindo aí a questão da possibilidade, né, proibindo as fantasias, para que desse modo se elimine aí essa intransparência, né? Ele vai falar bastante sobre essa questão da fantasia ser essencial para a economia do prazer. Ele vai falar que um objeto, quando é apresentado ali desvelado, né, ele desliga essa economia, né? Então só um recuo e uma retirada do objeto que vai poder acendê-lo novamente. Depois aqui já na página 45 ele vai dizer o seguinte: a transparência é um estado de simetria. Assim, a sociedade da transparência busca eliminar todas as relações assimétricas. Entre elas está o poder, que em si não é diabólico. Em muitos casos, ele é produtivo e promotor. Ele gera um espaço livre e um espaço de jogo para a configuração política da sociedade. Em grande parte, o poder também participa da produção do prazer, pois a economia libidinosa segue uma lógica de poder econômico. Bom, depois dessa passagem na página 45, seguindo aqui já nas páginas 46 e 47, ele vai fazer algumas citações sobre o prazer de Nietzsche, né, como Nietzsche abordou essa questão do prazer. E aí ele vai finalizar esse capítulo dizendo o seguinte: a hermética do mistério não é algo diabólico que deva ser afastado a qualquer custo em nome da transparência.
é uma simbologia, uma técnica cultural específica que gera profundidade mesmo em sua aparência. No capítulo 4, Sociedade Pornográfica, ele vai pegar bastante referências ali do Walter Benjamin novamente e também do George Agamben, para falar um pouco sobre essa questão da exposição. Então aqui na página 51 ele vai dizer o seguinte: a transparência não é o médium do belo. Segundo Benjamin, para a beleza é indispensável uma interligação indissolúvel entre velamento e velado, pois nem o véu nem o objeto velado são o belo, mas objetos em seu véu. Mas, desvelados, iriam se mostrar infinitamente invisíveis. Aí ele segue dizendo: não se deve, portanto, designar diferentemente aquele objeto ao qual é essencial ser recoberto por um véu. E uma vez que só o belo e fora dele nada mais pode ser essencialmente velante e velado, o fundamento divino ontológico da beleza repousa no mistério. A beleza não é passível de ser desvelada na medida em que está necessariamente ligada ao véu e ao velamento. Aí aqui já na página 54 ele vai dizer o seguinte: violência e poder não são apenas um dispositivo que força e impinge uma função, uma máscara, uma expressão ao rosto, mas também a nudez sem forma, pornográfica. O corpo que se torna carne não é sublime, mas obsceno. A nudez pornográfica se avizinha daquela obscenidade da carne que, como observa o próprio Agamben, é resultado da violência. É por isso que o sadista usa de todos os recursos possíveis para fazer com que a carne se manifeste, para fazer com que o corpo do outro assuma violentamente tais posturas e posicionamentos que escancarem sua obscenidade e manifestem sua perda irrecuperável da graça e do charme. E aí, pessoal, ele vai seguindo falando mais outros pensamentos, citando o George Agamben, e ele vai dizer também que o capitalismo ele vai acentuar a pornografização da sociedade, uma vez que vai estar expondo tudo ali como uma mercadoria e votando a hipervisibilidade, ou seja, a busca de uma otimização do valor expositivo, sendo que o próprio capitalismo não conhece nenhum outro uso da sexualidade. E aí ele vai finalizar esse capítulo fazendo uma reflexão sobre essas imagens. Ele vai dizer o seguinte: as imagens pornográficas desculturalizadas não apresentam nada que possa ser lido, enquanto imagens de propaganda, a sua atuação é direta, tátil, infectiva. São pós-hermenêuticas. Elas não guardam aquela distância em que se torna possível um estúdio. Seu modo de atuação não é a leitura, mas a contaminação. Tampouco mora em seu interior qualquer punctum. Elas se esvaziam em espetáculo. A sociedade pornográfica é uma sociedade do espetáculo. Já que no microcapítulo 5, Sociedade da Aceleração, é o menor capítulo dessa obra do Byung-Chul Han, e ele vai falar um pouco sobre essa aceleração mesmo. Ele vai dizer o seguinte: a atual crise epocal não é a aceleração, mas a dispersão e a dissociação temporal. Uma discronia temporal faz com que o tempo gire como biruta, sem rumo, transformando-o em mera sequência da atualidade pontual, atomizada. Com isso, o tempo se torna aditivo e esvaziado de toda e qualquer narratividade. Átomos não têm perfume, só uma atração figurativa e uma força de gravidade narrativa poderão unificá-los em moléculas perfumadas. Assim, apenas as configurações complexas narrativas conseguem exalar perfume. E visto que não é a aceleração em si que representa o verdadeiro problema, sua solução não reside na desaceleração. A mera desaceleração não cria cadência, ritmo nem perfume, não impedindo a queda para dentro do vazio. Já no capítulo intitulado Sociedade da Intimidade, ele vai falar bastante sobre essas questões da intimidade mesmo, essa parte psicológica da transparência. Ele vai dizer o seguinte aqui na página 81:
As mídias sociais e sites de busca constroem um espaço de proximidade absoluto onde se elimina o fora. Ali encontra-se apenas o si mesmo e os que são iguais. Já não há mais negatividade, que possibilitaria alguma modificação. Essa proximidade digital presenteia o participante com aqueles setores do mundo que lhe agradam. Com isso, ela derriba o caráter público, a consciência pública, sim, a consciência crítica, privatizando o mundo. A rede se transforma em esfera íntima ou zona de conforto. A proximidade pela qual se elimina a distância também é uma forma de expressão da transparência. A tirania da intimidade psicologiza e personaliza tudo, e até mesmo a esfera política não escapa desse processo. Assim, os políticos não são avaliados por suas ações. Seu interesse está voltado para a pessoa, o que provoca neles coerção por encenação. A perda do caráter público deixa atrás de si um vazio, onde se derramam a intimidade e as instâncias privadas. No lugar do caráter público entra a publicização da pessoa. O público se transforma em espaço de exposição, afastando-se cada vez mais do espaço do agir comum. Ele vai discorrer um pouco mais sobre esse assunto, e aqui já na página 84 ele diz o seguinte: a sociedade da intimidade elimina sinais rituais, cerimoniais nos quais se escapa de si, se perde. Nas experiências encontramos o outro, mas nas vivências, ao contrário, sempre encontramos a nós mesmos. O sujeito narcísico não pode colocar um limite a si mesmo. Os limites de si mesmo desaparecem. Por isso, ele não consegue fazer surgir uma imagem estável do si mesmo. Funde-se de tal forma em si que não se torna possível jogar consigo mesmo. O narcisista, tornado depressivo, engole a si mesmo em sua intimidade ilimitada. Não há qualquer vazio ou distância que consiga distanciar o narcisista de si mesmo. Bom, pessoal, nos dois últimos microcapítulos, assim como toda a obra, né, a gente vai ser convidado ali a refletir sobre como esses entrecruzamentos online eles podem ser perigosos, né, e podem nos causar diversos problemas, uma vez que a gente está alimentando, né, a sociedade alimenta cada vez mais esse sistema econômico, né? E ele vai se tornando cada vez mais poderoso. Então isso vai se tornando um problema à medida que esses mesmos softwares, eles vão, né, as redes, eles vão moldando os nossos gostos, né? E a partir dessa vigilância constante que a gente vive nos tempos atuais, a gente vai ficando o gosto vai ficando cada vez mais massificado, e já existe uma previsibilidade ali sobre como que esses mercados vão agir para fazer as pessoas consumirem os produtos que eles querem. Ele vai deixar bem claro também sobre essa necessidade mútua, né, essa vontade de todo mundo que a gente tem hoje em dia de vigiar uns aos outros. E essa padronização também dos comportamentos, uma vez que a gente acompanha vidas nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, enfim, em todas essas redes que fazem parte das nossas vidas. Então isso vai padronizar cada vez mais o nosso comportamento. Então ele critica bastante essa questão. Toda essa pressão que existe hoje em dia para que se tenha uma resposta rápida, né? Nós temos notificações nos nossos dispositivos móveis, né? Nos nossos telefones, para que a gente responda prontamente ali qualquer tipo de questionamento. Isso também é uma maneira, uma forma de vigilância também da sociedade. Então ele vai trazer isso para essa discussão. Então toda essa massificação, seja dos nossos gostos, dos nossos hábitos de consumo, imagéticos também, isso tudo vai ser muito prejudicial, porque as particularidades dos indivíduos não vão mais importar, porque elas foram substituídas ali por uma
adoração, uma valorização de quem é imediato, quem responde a esses estímulos que a gente tem o tempo todo, seja com likes, seja com aprovações, comentários, né? E quando você não faz isso, quando você não reage imediatamente, você vai ser duramente criticado por isso. Então ele vai tocar aí nessa questão e vai também nos chamar a atenção, dizendo que a sociedade se tornou mais rápida, né? Que existe aí esse desejo sem contemplação, as pessoas têm menos paciência também, né, nas relações humanas. E ele vai destacar também que os nossos valores eles estão ligados a essa velocidade dessa troca de informação, né? Como que a gente consome essa informação? É a questão da hiperinformação e da hipercomunicação, né? Que vai ser aí, que vai agravar, né? Esse tipo de situação. Bom, e para finalizar, eu creio que tem uma outra questão que fica bem interessante nessa obra, que ele vai explicitar bastante, né, que as relações que a gente tem agora no meio digital, elas vão se confundir de certo modo com os aspectos econômicos também, né, uma vez que elas partem elas derivam, né, deles. Então, já são os resultados ali dessas relações, eles já vão ser previstos, né, eles podem servir para que se planeje algo, né, seja para incentivar o consumo de determinados produtos, enfim. Então, eu creio que pro Byung-Chul Han, a gente está, ele pontua que a gente está vivendo nessa sociedade que, de certo modo, ainda não está totalmente perdida, porque a gente ainda tem a questão da escolha, né? A gente pode ter uma noção do que as nossas ações nos meios digitais eles podem causar. Então é necessário ter haver uma reflexão sobre isso e também sobre as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Creio que é um livro que vale sim muito a pena ler. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Caso tenham gostado, deixem seu like, porque isso nos ajuda com o engajamento. E voltamos a qualquer momento com mais análise aqui no Literatos Capital. Até mais.